Obra Futuro Espiritual da Terra, ditado pelo espírito de André Luiz ao médium Samuel Gomes. Parte 1, capítulo 14. A instrução espiritual prevalecerá sobre as outras. Ao fazermos o acompanhamento das atividades da noite na instituição espírita, onde a família de nossos amigos atuava, Clarencio e eu nos encontramos com alguns companheiros da colônia Nosso Lar que tinham trabalhos na casa. Entre eles estava Joel, que nos recebeu logo na entrada com semblante tranquilo e olhar penetrante. É um prazer enorme tê-lo junto a nós. Em que podemos ser úteis? Após abraçar Joel afetivamente, Clarencio respondeu: Viemos ajudar na reencarnação do nosso amigo Lísias e estamos aproveitando a oportunidade para refletir sobre o tema da transição planetária. Queremos que nossos irmãos reflitam e aproveitem nossas observações para criarem condições íntimas de se comportar adequadamente diante dos desafios que os atuais momentos de mudança impõem. É necessário que se coloquem como instrumentos passivos na recepção de nossas intuições e ativos na sua aplicação, criando uma sintonia com nossas tarefas de auxílio, aproximando os acontecimentos dos objetivos traçados pelo alto. Que bom! Todos nós temos responsabilidades nesse campo, e quanto mais centrados nos objetivos do bem e em nossa reforma íntima, mais fáceis serão esses momentos. É por isso que precisamos esclarecer nossos amigos encarnados, a fim de que venham somar seus esforços com os nossos. Fiquem à vontade, e se precisarem de mim ou de nossa equipe de trabalhadores, é só falar. Entramos naquele grande prédio com intensa movimentação nos dois planos existenciais. Enquanto Márcia se dirigia com a filha para o setor de evangelização infantil, acompanhamos Sandro, responsável pela direção da casa, que naquele momento tomava decisões administrativas para depois se dirigir ao salão principal e realizar a palestra da noite. Naquele momento, ele administrava as obrigações materiais e organizacionais da instituição, que tem seus desafios de subsistência e manutenção. Para continuarem operando com o necessário, buscam recursos financeiros por meio de doações de seus membros, sócios e de vez em quando de colaboradores anônimos. Faziam eventos entre seus membros, criando assim uma oportunidade de confraternização entre eles e arrecadação de recursos complementares. Sem nos prender a esses assuntos, nos dirigimos ao salão principal, que já começava a se encher de pessoas que vinham assistir à palestra da noite, bem como de uma quantidade enorme de desencarnados que, em número expressivo, acompanhavam os nossos amigos encarnados. Alguns deles eram trazidos por trabalhadores do nosso plano pela necessidade de assistência. Outros eram meros curiosos que entravam pelas portas da instituição em função do grande movimento que ocorria. Os grupos de trabalhadores do nosso plano organizavam-se para tratamentos, seja auxiliando as equipes de passe dos encarnados ou realizando resgate desses irmãos, para levá-los às organizações mais especializadas de nossa esfera, que tinham por objetivo o esclarecimento e a recuperação da saúde. Observando toda essa movimentação, Clarencio falou: Os centros espíritas de hoje estão muito ativos e vêm realizando tarefas em favor do auxílio humano e espiritual. Transformaram-se em verdadeiros instrumentos do bem, mesmo que a maioria dos que lhe batem à porta tragam consigo necessidades materiais e de recuperação da saúde desperdiçadas. São para esses corações que as equipes que dirigem e orientam os afazeres do lado de cá fazem todos os trabalhos. É claro que existem serviços e equipes de diversos graus de desenvolvimento, sintonizados com as necessidades específicas de quem procura socorro. O nível de atendimento e ação está relacionado com o tipo de busca. No âmbito geral, cada instituição tem um responsável de hierarquia moral expressiva
a introduzir o objetivo maior da transformação moral do ser, que está acima das que buscam solucionar acontecimentos exteriores. As atividades de evangelização infantil, os estudos que objetivam o desenvolvimento espiritual e as reuniões públicas são trabalhos em evidência sobre outros. Devemos direcionar nossos esforços e energias para a transformação moral da criatura e lançar as sementes de renovação no terreno da alma. Ainda hoje, as ocorrências não são diferentes do que acontecia na época em que Jesus esteve aqui conosco. A maioria das pessoas que o buscavam queriam ser beneficiada pelos fenômenos que ele produzia, principalmente os da cura. Ele atendia essas necessidades dentro da possibilidade de cada um. Mas a sua passagem pelo orbe se deu, primeiramente, para resgatar os corações já despertos dos espíritos exilados que vinham contribuir com seu coração amoroso na formação e no desenvolvimento do orbe, trazendo suas experiências do passado para implantá-las na mente do homem terreno. O segundo objetivo foi deixar um roteiro de vida para aqueles que começavam a despertar espiritualmente em suas experiências e que quisessem encontrar uma estrada segura de soerguimento e um estímulo para fazer algo em benefício de si mesmo e dos outros, tomando-o como um guia e modelo a ser seguido. Naquela época, os anseios da maioria eram os prodígios espetaculares que ele fazia e que eram chamados de sinais dos céus. Hoje, todo esse movimento não é diferente e as buscas são as mesmas. Muitos querem reencontrar seus parentes desencarnados por mera curiosidade, pela dor diante da separação ou por carências emocionais, sem compreenderem que essa atividade é desenvolvida para demonstrar a imortalidade da alma e dos afetos, bem como a responsabilidade das nossas escolhas relacionadas ao que desejamos como felicidade. Outros procuram nos passes e tratamentos a cura de seus corpos, para novamente o desequilibrarem pela incapacidade de utilizarem-se dele com sabedoria. O reequilíbrio das funções corporais os leva a ter bom senso no que fazem e sentem, criando a predisposição para uma saúde plena. Eles não veem que a desobsessão é realizada para despertar a consciência do que fazem e usam todos os seus recursos na busca da harmonia e utilidade para todos. É um alerta para não alimentarem em si as emoções perturbadoras, o rancor ou o ódio por alguém. Não percebem que o desenvolvimento mediúnico não tem a finalidade de demonstrar fenômenos, como muitos interpretam os das mesas girantes, mas sim criar um intercâmbio sério entre os dois planos existenciais, visando ao aprimoramento das atividades terrenas, deixando sempre a maior responsabilidade nas mãos humanas e servindo cada vez mais como uma janela de comunicação para os objetivos da espiritualidade superior, não separada dos movimentos da vida planetária. A mediunidade não será buscada para se perguntar sobre o futuro ou sobre problemas pessoais, para se saber se a pessoa vai se casar ou não, se ganhará dinheiro ou se irá recuperar um bem, se a pessoa que se ama vai voltar e outras tantas petições que raiam para o campo da irresponsabilidade e da imaturidade. Chegará o dia em que essas duas esferas trabalharão tão sintonizadas que a curiosidade e a especulação não terão lugar. No amanhã, muitos espíritos elevados poderão se apresentar aos homens no dia a dia, trazendo-lhes instruções e ideias quanto aos problemas de ordem coletiva, a fim de auxiliar seus trabalhos. Os cultos no lar terão a presença de seus familiares desencarnados, estando eles em condições de recuperação ou já equilibrados e operantes no bem da família. Muitas transformações nos aguardam para o futuro, quando estivermos numa sociedade regenerada e os homens adequarem suas ações materiais ou espirituais às verdadeiras finalidades. Os centros espíritas sérios e organizados são o campo experimental onde essa realidade se materializa. E o mais importante,
Para que tudo isso ocorra, é o interesse que cada encarnado deve ter em realizar sua renovação íntima. A transformação moral de cada um é muito importante e necessária para essa concretização. A existência tem nuances muito profundas e requer que a consciência desta realidade se desenvolva a fim de mudar a forma como se vive na Terra. A oportunidade da reencarnação é uma bênção de extraordinária beleza, e não há nada mais divino do que a própria vida e a oportunidade de representá-lo onde e como estivermos. Calou-se Clarencio, uma vez que as tarefas de esclarecimento e orientação iriam começar, atendendo à programação da noite.